Oi pessoal, hoje eu vim trazer um passo a passo pra vocês que todo mundo adora, que é de pecinha pra neném. E hoje a gente vai fazer este babador super frufruzinho aqui, ele fica lindo. Esse aqui eu fiz com uma pegada mais com cara de moranguinho, mas também fiz esse outro aqui com vocês hoje, que é super delicado. Então dá pra você brincar muito com as estampas e fazer combinações diversas aí, que eu tenho certeza que vai ficar incrível. E pro nosso vídeo de hoje, eu tenho um desafio pra vocês também. Eu fiz uma outra peça de bebê muito fofa, que é este chapéuzinho aqui. É aqueles chapéuzinhos com babado, sabe? E eu tô planejando uma coisa. Se esse vídeo aqui de hoje chegar a 150 comentários, eu vou lançar o passo a passo desse chapéuzinho na semana que vem pra vocês. Então já deixa bastante comentário aqui embaixo, escreve aí, quero chapéuzinho, pra gente poder fazer esse chapéuzinho na semana que vem, tá bom? Combinado? E, gente, todos os tecidos que eu utilizei pro vídeo de hoje são da nossa parceira Fabricarte. A gente tem cupom de desconto pra vocês utilizarem lá, que é Arte da B. Agora, bora pro nosso passo a passo. Bom, pessoal, pra fazer a nossa peça de hoje, eu deixei o arquivo do molde aqui embaixo e ele é composto por duas partes. Uma das partes, que é essa daqui menorzinha, ela é o babado do nosso babador, aquele babadinho que vai bem em cima ali da peça. E eu vou cortar ele da seguinte forma, ó. A gente vai posicionar ele em cima do tecido e esse meu tecido, ele tá duplicado, então ele tá virado direito com direito. Eu vou colocar o meu molde aqui em cima e eu vou passar um risco no contorno todo do molde. Essa é a primeira parte. Aí o nosso segundo molde, ele vai precisar ser espelhado, porque como a página é pequena, cabe só metade do molde. Então você vai cortar primeiro de um lado, aí você pode marcar o centro, como foi o que eu fiz aqui no meu tecido. E aí você vai virar ele pro outro lado e marcar o restante aqui da sua peça. E essa parte aqui eu vou marcar no tecido principal aqui da minha peça, e aí a gente vai precisar trabalhar assim. Tecido virado direito com direito, e aqui pra fazer a parte interna da minha peça, eu tô usando uma flanela. Mas se você já tá acostumado a usar toalhado ou qualquer outra coisa que você use nos seus babadores, você pode utilizar. Eu coloquei a flanela aqui porque eu acho que ela é mais fininha, mas ela também é bem absorvente e ela também não fica soltando aqueles fiapinhos, sabe? Então eu preferi optar por ela aqui nessa peça, mas você pode usar a que você já tem costume. E aqui eu tô colocando um tecido que vai ser a parte do forro da minha peça, né, a parte interna. Mas se você quiser não utilizar esse tecido aqui, você também pode, dá pra fazer só no tecido atoalhado, que nem a gente costuma fazer aqueles babadores bandana. Eu vou começar costurando essa parte do babadinho e a gente vai fazer o seguinte, vai colocar o ponto da máquina lá no 2, deixar ele mais apertadinho, porque aqui tem bastante curva, então assim a costura vai assentar melhor na nossa peça. E a gente vai passar a costura exatamente em cima aqui do nosso risco. Só essa parte aqui de cima que eu não preciso passar a costura. Essa parte de cima é só cortar no risco depois quando você for refilar a parte aqui de baixo. Agora eu vou cortar o excesso de tecido aqui e nessa parte onde eu costurei, eu vou cortar com a tesoura de picote pra gente conseguir assentar aqui essas partes curvas. E bem aqui, onde tem essa quina, onde a costura se encontra, a gente também precisa cortar com a tesoura uma linha reta aqui, chegando até bem próximo da costura, porque daí ele vai conseguir assentar quando a gente virar. Essa parte aqui, redonda, que eu não costurei, a parte do colarinho, a gente pode só cortar no risco mesmo. Bom, gente, aqui eu cortei todo o excesso e agora eu vou virar pro lado do direito e eu vou levar essa minha peça pro ferro, porque ele precisa estar bem retinho. Aí depois de passar, se você quiser, dá pra passar um pespontinho aqui na beirada. Eu gosto de deixar o tecido assim, sem o pesponto mesmo, eu acho que só o ferro já dá conta. Mas se você quiser colocar um ponto decorativo ou colocar uma outra decoração que você goste, dá pra ficar à vontade. Então aqui, ó, desvirei a minha peça, agora eu vou ajeitar ela lá no ferro. Babadinho pronto, e agora eu peguei aqui a parte do tecido onde eu risquei o meu molde do babador. Aí nessa parte de cima, eu vou marcar aqui bem o centro dele, e eu vou sair o alfinete bem onde tá pegando a beiradinha dele aqui. E eu vou fazer a mesma coisa um pouquinho mais perto aqui do fim. Então, ó, eu entro o alfinete e eu saio ele bem aonde tá a linha que eu risquei. Eu vou usar isso aqui como um guia
para posicionar pela parte da frente do tecido o babado que eu acabei de fazer. Então eu vou virar aqui, e aí aqui eu consigo visualizar aonde estão os meus alfinetes. E esse aqui bem do meio é o que eu vou colocar alinhado junto com o centro do meu babado também. Então eu vou colocar ele um pouquinho mais pra cima, da onde esse meu alfinete tá saindo. Eu vou ajeitar ele todinho pra ficar um pouco mais pra cima da onde o alfinete sai. Então, ó, ajeitei. Agora eu vou prender ele aqui e eu vou passar uma costura bem na beiradinha aqui só pra fixar o meu babado nesse tecido. Prontinho, o babado foi costurado. E se você não tiver certeza que a posição tá correta, dá uma olhadinha no tecido contra a luz depois que você prender com os alfinetes, que aí você vai conseguir enxergar aonde que tá a distância da tua peça. Aí aqui eu vou virar, ó, direito com direito, então, do meu tecido externo. E agora eu vou alinhar tudo bem direitinho aqui, dá pra colocar os alfinetes nas pontas também. E a gente vai passar uma costura exatamente em cima aqui do contorno que a gente riscou no tecido. Eu gosto de deixar a abertura pra desvirar bem aqui, ó, nessa parte onde é a gola do nosso babador, porque eu acho que fica mais discreto na hora de fazer o acabamento. E aí, desvirar aqui pela parte onde tá arredondada, acaba ficando mais difícil. Então, acho que o melhor lugar é aqui do ladinho, na parte da gola. Gente, aqui eu quero apontar um errinho que eu cometi e que pode acontecer aí também, e aí a gente já resolve rapidinho. Que é o seguinte, aqui, quando eu fui costurar o meu babado, tá vendo que ele ficou ligeiramente pra dentro aqui da parte onde tá o risco do meu tecido? Então, eu vou fazer o seguinte, ao invés de costurar em cima do risco, eu vou costurar ele um pouquinho pra baixo aqui, da onde tá essa costura do babado. Porque aí eu consigo embutir tudo, vai ficar certinho do mesmo jeito, então não tem nenhum problema. Então eu passo daqui e continuo a costura no contorno aqui do meu molde. Quando a peça estiver finalizada, a gente nem vai notar que aquilo ali ficou um pouquinho diferente do resto. Bom, gente, agora eu vou repetir o mesmo processo de quando eu desvirei o babado. Eu também vou cortar com a tesoura de picote aqui, ajeitar as pontinhas e vou levar pro ferro pra ajeitar. Bom, gente, aqui o trabalho de desvirar e de ajeitar essas pontinhas é o mesmo, ó. Eu gosto de ir esfregando o dedo assim, ó, na costura, que aí ele vai se assentando ali nessa parte redonda. Essa é a parte mais chatinha do acabamento dessa peça, mas é bem facinho. E aí, eu não vou querer passar pesponto na minha peça, e eu preciso fechar essa parte que a gente usou pra desvirar, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajeitá-la no ferro tudo, e aí eu vou passar uma costura bem assim, ó. Eu vou deixar o babado virado pra cima mesmo. Eu vou alinhar bem certinho aqui onde tá a abertura, porque ele ficou aberto aqui na frente e aqui atrás, certo? Aí a gente vai deixar tudo bem ajeitadinho e eu vou passar uma costura daqui, ó, da onde começa o meu babado até onde o babado termina. Só que com o babado assim, ó, virado pra fora. Aí depois a gente vai voltar pro ferro e vai ajeitar ele pro lado que ele precisa ficar, que é aqui pra frente da peça. Então essa parte que eu vou fechar ali vai ficar bem escondidinha debaixo da peça, não vai dar nem pra ver e vai ficar tudo com acabamento bem bonitinho. Prontinho, gente, depois de ajeitar no ferro, a nossa peça vai ficar belíssima assim. E aí, eu quis colocar um detalhezinho aqui e costurei uma fita. E o que eu fiz foi, eu marquei o centro aqui, né, onde já tá o do babado, e passei uma costurinha, só uns 3 pontinhos aqui pra segurar a fita. Isso vai ajudar também a segurar o babado aqui pra baixo, então ele não vai ficar subindo, porque ele tá preso aqui pelo meio. E aí, pra amarrar a minha fitinha, eu vou dar um nozinho aqui nela, e aí eu faço um lacinho, que eu acho que dá um toque super fofo pra peça. Se você quiser, dá pra costurar o lacinho já pronto, mas eu acho que fica tão bonitinho a gente fazer na hora, assim, que fica um charme.
Aí pra finalizar a nossa peça, a gente vai precisar colocar um botãozinho. Eu vou usar o botão Ritas de plástico mesmo. Aqui, ó, eu vou cortar o restinho da fita. E aí, eu vou colocar o botão. E o botão, ele precisa ser colocado assim, ó. A gente vai sobrepor uma parte na outra. Então, você precisa colocar uma das partes do botão virada pra fora e uma das partes virada pra dentro aqui da sua peça. Pra daí a gente conseguir fechar. E tá prontinha a nossa peça. Bom, gente, esse é o resultado final da nossa peça. Ele fica muito fofinho, eu sou super suspeita porque eu adoro essas peças de bebê. Essa peça aqui eu fiz com base no molde que a gente já usava lá do babador bandana, só que ele é um pouquinho menor aqui no tamanho da altura, o bandana. Esse aqui ele é o mais comprido por causa desses arredondados aqui na base. Mas ele vai servir em bebês do mesmo tamanho que a gente usa o bandana, a gente vai conseguir utilizar esse. Eu acredito que em bebês, assim, a partir de 3 meses a gente consegue usar até 1 ano ali, dependendo do tamanho do bebê. Então fica uma peça super legal pra você ter aí no seu portfólio. Dá pra combinar com tapa-fralda, que eu acho que fica um amorzinho, e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, já deixa um comentário também me contando o que você achou e o que mais você quer ver por aqui. Tchau e até a próxima!